meu coração e tudo que sou. Boa noite, amado igreja. Boa noite, irmão. Paz em Jesus. Amém. Amém. O nosso tema é: não devemos dar lugar ao diabo. Amém. O nosso tema de hoje é esse. Porque nós temos realmente um adversário. Uma pessoa, né, que é como nós temos a pessoa do Espírito Santo, nós também temos a pessoa de Satanás, o diabo. Ele, desde o começo da criação, ele vem se manifestando. E ele entra na nossa vida através dos nossos sentidos. Qual é o nosso sentido? A audição, o fato, o paladar. E através do que a gente está também ouvindo a nossa audição. Então, Satanás ele vai trabalhar, né, dentro dessa situação. No momento que ele pegou Eva lá no jardim, ela achou aquela fruta muito linda aos seus olhos. E ali ela cobiçou. Então o pecado, irmão, na nossa vida, ele entra através da nossa vivência, da maneira que a gente realmente estamos tratando Deus ou destratando Deus. Então Satanás, como fala o apóstolo Pedro, ele está procurando em cada um de nós uma brechinha. E cada um de nós devemos estar sempre tampando, né, essa brecha, para que Satanás ele não entre na nossa vida. Em Davi, o que aconteceu? Davi estava no ventre lá do palácio, e de longe ele viu uma jovem sedutora. E através desse pecado ele assassinou, teve um filho morto, e teve toda a sua família bagunçada. E por último, o que aconteceu com Davi na sua velhice? Colocaram uma jovem de lado dele para excitar. Mas a família de Davi foi toda destruída, porque Satanás achou uma brecha. E ele está procurando, irmão, essa brecha para nos atacar, para nos prejudicar, ao ponto de nos matar espiritualmente. Jesus, lá em Mateus, ele também ensina que quando o espírito sai de nós, o espírito mau, ele sai de nós, ele fica por lugares sempre procurando repouso e não acha. E ele diz: voltarei para minha casa do onde saí. Aí, voltando, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por quê? Porque a pessoa deixou uma brecha. Lá, todo o contexto era falta de obediência à palavra de Deus. Eu creio que foi falado aqui, falta de obediência à palavra de Deus. E em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, eu creio que seja rápido hoje, porque eu vou falar praticamente os três textos. Capítulo 4, versículo 26 e 27. Olha o mandamento de Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso.
irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem dê lugar ao diabo. Não dê na sua vida o lugar ao diabo. Em outras palavras, ele está dizendo: não deixe o diabo pensar por você. Não deixe o diabo ministrar a sua vida. Não deixe o diabo dominar os seus membros. Não deixe o diabo fazer da sua vida o que ele quer. Então, ele está dizendo: não dê lugar ao diabo. Por que Paulo estava ensinando isso? Porque antes, no contexto, ele diz que existe também a ira. E no versículo 26 ele diz: não, irai-vos, podemos irar, mas não podemos pecar. O pecado aqui da ira é aquela ira que você vai. Vamos supor que nós brigamos com o nosso cônjuge tardezinho. Aí a gente fica, naquela situação, no momento que a gente fica naquela situação que eu briguei, talvez eu sei que eu estou errado, e talvez ela não esteja errada, mas eu guardo essa ira. Aí eu estou abrindo uma brecha para que Satanás venha falar sobre mim. Venha usar a minha vida. Venha trabalhar na minha vida. E aí, aonde ele vai dizer: não deixe o sol se pôr. Não vou sair. Porque no momento que eu deixo o sol se pôr, eu estou deixando também Satanás pensar por mim. Eu estou deixando Satanás dizer para mim: não vai lá não. Ela que te vem, ela que te vai te pedir perdão. Aí a gente fica todo sussurro, raiva, vai dormir na mesma cama, com raiva. E aí Satanás está trabalhando. Ele é sargaz, sabe? Ele vai fazer dessa maneira. Ele vai trabalhar. E aí o sol se pôs. Aí no outro dia, você fala uma boa com a sua esposa. Só que aí o sol passou sobre ele. A mancha ficou lá. Aquela roupa branca que você tinha já começou a ficar manchada. Só que ele vai trabalhar, já que ele entrou lá, ele vai começar a trabalhar com minar você. Ele diz que aquele que portava não curte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, para que ele venha a atingir o necessitado. Aí ele vem falando naquele momento que você guardou aquela ira. Ele vem, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Quantas vezes eu e você não amaldiçoamos o nosso cônjuge, não dizemos uma palavra torta? A gente brigou no passado, a ira passou,
Mas a multiplicou e Satanás ele começou a trabalhar nas nossas atitudes que a gente tinha anterior. Qual é a atitude do velho homem? É ir lá e ter razão. E falar a palavra, dizer coisas obscenas. Isso que acontece, irmão, quando a gente dá brecha a Satanás. Quando a gente deixa de ficar ouvindo o Espírito Santo e começa a ouvir Satanás querer dominar a nossa vida. Por isso que Paulo diz o seguinte: não dê lugar ao diabo, não deixe de pensar em você. Ele vai começar a dar palavras, a dar explosão, a se manifestar. Então essa é a atitude do inimigo das nossas almas, no decorrer da nossa vida. Ele trabalha nesse mundo. Ele quer entrar em nós sutilmente. E Paulo diz: olha, se irá, mas pede perdão, vai falar, vai a caminho, enquanto tu está a caminho com o teu irmão, conversa com ele. Por que essa pessoa, irmão, morrer debaixo da ira, com raiva do seu próximo, é condenação. Porque ela deu lugar ao diabo. Ele está pensando por você. Ele está falando por você. Ele está falando por mim. Quando eu me iro e que não vou lá, Cláudio, tá bom, eu irei. Mas veja aqui e aqui. Vamos começar. Vamos dar uma razão para nossa vida. E aí começa a conversar. Aí entra no acordo, ora, pede perdão. E aí o diabo ele não vai ter poder. Mas se eu começar a ouvir, não vai dar não, deixa eu vir. Aí eu durmo, aí ela vem, o sol passa, e eu penso que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está tudo bem, porque eu abri espaço para ele falar como fosse por mim. Eu estou sendo obediente ao inimigo. Aí ele vem. É por isso que saem as palavras tortas. Porque aí ele entrou e eu me senti em direito de falar o que eu acho da pessoa. E aí, aonde eu entro, irmão, numa situação que como fosse o próprio juiz. Versículo 30. Não entristeçai o Espírito de Deus, o qual foi selado para o dia da redenção. Por que Paulo está falando que não devemos entristecer o Espírito Santo? Por quê? Porque eu não estou sendo obediente, eu estou dando lugar ao inimigo de Deus na minha vida. Aí ele vem falando que as nossas palavras que saem da nossa boca tem que ser palavras de edificação. Edificação não quer dizer que sejam palavras mentirosas. Quando você vê um menino totalmente sapeca, correndo aqui, pulando nas cadeiras, aí você diz: esse menino é uma bênção. Você está
mentiroso. Você tem que chegar na altura da criança, baixar com ela, conversar com ela. E aí vai. Mas se você vê o menino fazendo tudo isso e dizer que ele é uma bênção, você está defraudando. Na verdade, você pode estar uma chacota. Não passando as palavras edificantes. Porque ela está sendo falsa. Então, assim deve ser a nossa transmissão. Um para o outro. Aí ele vai falar aqui no versículo 31. Longe de vós, longe de vocês, toda amargura, cólera, ira e gritaria. É legal a gente morar na favela, que a gente vê as brigas de longe, a gritaria, os palavrões, a gente vê de longe. Ali a gente vê a situação que Satanás está trabalhando na vida daquelas pessoas. Para quê? Para derramar o sangue, para ceifar uma vida. E às vezes quem é que sai o melhor? É aquele que grita mais, é aquele que esculhamba mais, é aquele que espragueja mais. Ele se torna o maior, ele ganha de você. Os cristãos não devem ser assim. Porque se for assim, a gente está o quê? Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Saia de vós toda gritaria, blasfêmia. Isso aqui é mandamento direto para cada um de nós. Porque, irmão, a nossa batalha, ela começa dentro de casa. É dentro de casa que aquela pessoa que vive com você, que sabe realmente todo o seu erro, todas as suas falhas, ela vai trabalhar, e ela está querendo limpar terrário, ela vai trabalhar dentro daquele contexto. E se você se ir lá, você vai levar aquele velho charvão, e tu não é crente. É desse jeito, irmão. Então nós temos uma batalha, nós temos um dia a dia, mas não devemos estar dando lugar ao diabo. Nós devemos ser prudentes nessa situação. Brigou, vem aquela vontade de se enclausurar, se fechar, de sair de casa e não resolver o problema, deixar o sol passar por cima do problema, está acumulando. Na próxima discussão, eu quero palavrão, palavra toda. E pode vir também essa agressão. É isso que pode haver. E aí, nós estamos dando lugar ao diabo. Olha como ele trabalha de várias facetas. Em Davi, ele mostrou uma beleza de mulher. Davi teve com aquela mulher. Assassinou o marido daquela mulher. Escondeu por um ano. Escondendo. Depois que tinha matado o marido da mulher. Mas chega lá, o irmãozinho, e conta uma história para dar. Aí, Davi, rapaz, esse cara merece a morte. Davi, esse homem é doido. Ele falou isso.
Você deu a sua promessa a Deus. Você deu a sua promessa. Então, Satanás ele trabalhou na vida naquela situação. Um homem cheio de lugar. Um homem rei. Tinha tudo. Mas ele trabalhou. Davi estava como? Sozinho. É sozinho que Satanás vai nos atacar. É sozinho que ele vai começar a trazer pensamentos do velho homem. Eu estava ajudando um rapaz a fazer um empréstimo, porque ele não sabe mexer no celular. E nós esperando a mulher dar o retorno, né? Aí eu tenho uma calça que ela está rasgada aqui. Aí ele falou, tudo é crente, mas eu que essa calça rasgada aí. Rapaz, é uma calça mais frouxa que eu tenho, de andar, decente. Porque as calças que eu comprei aí, bem abaixadinha, eu fico parecendo um homem afeminado. Aí tudo bem, né? Passou. Ele me julgou por causa que a calça estava rasgada aqui. Aí ele, Carol, por que tu não botou as mulheres nesse computador para eu te ver? Eu digo, mas tu não é católico, cara. Mano, aí eu abri Gálatas capítulo 5, versículo 18. Ô Cezinho, só para dar cara, não são essas, irmão. São idolatria, feitiçaria, inimizade, cobiça, ciúme, ira, discórdia, facção, tudo isso. As quais Paulo está declarando que não herdarão o reino dos deuses, os que tais coisas para ti, que tu quer que eu volte mulher aqui, para me ficar adulterando com ela. Aí tu está falando da minha calça. Aí ele ficou, sai, peguei o contrapé, ele ficou parado. Então Satanás, como ele quer me confrontar. Mas vamos ver o que Tiago nos ensina aqui. Capítulo 4, do livro de Tiago. Tiago é indo para o lado de Apocalipse. Capítulo 4. Ele diz, mas não é tão sozinho, eu sou rodeado de santos, eu sou rodeado de santos. Diz o meu palavra de Deus, capítulo 4, versículo 4, de Tiago: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele que, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondo que em vão afirma as Escrituras, é por ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelos que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus, ele quer, irmão, que a gente compreenda que nós somos do mundo, mas não devemos estar amando as coisas do mundo. Porque se nós, a nossa amizade, que a gente tinha, aquela amizade, ela tem que ser uma amizade que você fala uma coisa, ele fala outra, e você tenta converter ele a Jesus. Porque se você não fizer isso, nós vamos se constituir aqui, do jeito que ele está falando, constituir o inimigo de Deus. Então, botando o Espírito Santo à prova. É por isso que o Espírito Santo se entristece.
quando a gente dá lugar ao ira. O que ele vai falar aqui no versículo 7, irmão? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Como é que Deus ele pode se chegar a mim, irmão? Eu me distanciando cada vez dele, ou eu me aproximando cada vez das coisas de Deus? Aqui diz: sujeitai, portanto, a Deus, e resistir às flechas do diabo, os dados do diabo, os ensinos deste mundo. O mundo ele está nos ensinando. Então devemos estar a cada momento chegando a Deus, e Deus vai chegar a cada momento. O que ele vai falar aqui no contexto do versículo 8? Purificai as mãos, pecadores. Você acha que você não é um pecador? Você é um pecador. Mas nós somos pecadores, irmão, hoje, lavados por sangue de Jesus. Por que eu sou um pecador? Porque eu ainda estou nessa carne aqui. Enquanto eu estiver nessa carne, eu vou precisar de você. Eu vou precisar da sua comunhão. Para que o sangue de Jesus, seu Filho, me purifique dos meus pecados. Mas se eu ficar só, vai ser mais fácil para ele. Vai ser mais fácil. Porque eu tenho um filho que bebe. Eu tenho um filho que fuma. Ele deixa o cigarro assim lá em casa. E eu fumei muito. Mas quando ele chega com esse cigarro lá em casa, o que faz? Apaga isso aí, reposição. Tenho nojo. E eu queria ter nojo de vários pecados, como eu tenho assim no cigarro. Mas às vezes não é assim. Às vezes não é assim. Satanás, ele trabalha em várias situações. Eu não tenho problema com bebida. Meu filho bebe, todos nós bebem, me convidam para meu churrasco. Eu digo, não vou não. Obrigado por tudo isso. Mas eu não vou. Porque se eu vou dizer o que tu não quer ouvir. E nem a tua parentela aí. Aí, graças a Deus, que minha esposa é do mesmo jeito que mim. Ela não gosta de sair muito para o campo. Caseira, né, caseira. Caseira, e eu só gosto de sair para as coisas espirituais. Então tem tudo isso, irmão. Tem tudo isso na nossa vida. Cada um de nós estamos sujeitos a pecar. Por quê? Porque eu estou na carne. E eu tenho que me policiar. Eu estou mostrando vários tipos de artimanha que Satanás faz com cada um de nós. Sabe qual foi a onda que Satanás levantou para Davi? Isso vai estar em Crônicas, capítulo 21, versículo 6, do 1 ao 6. Você vai dar uma olhadinha lá depois. Satanás manda Davi a levantar um censo. O povo de Deus é esse número aqui. O povo de Deus são 40 homens de Deus. Mas não milhares, né? Estou facilitando aqui para a nossa cabeça.
Então, Satanás ele fez isso. Veja aí, Davi, como é que está teu reino grande. Veja quantas pessoas tem aí debaixo do teu poder. E ele levantou-se. E Joabe chegou para ele e disse: Senhor, não faz isso não. Veio praga para ele. E ele preferiu cair na mão de Deus. Ele sabe que nosso Deus é um Deus de misericórdia. E ele tem o coração quebrantado. Irmão, peque, mas corra para Deus. Porque se você pecar e correr para Deus, ele vem, de acordo com as Escrituras, ele vai chegar a você. E ele vai dar ensinamento para você tomar uma posição na sua vida. Para mim, tomar uma posição na minha vida. Ele vai me ensinar. Ele vai levantar homem, vai levantar mulher, para me exortar, para me mostrar o meu erro. Mas esse erro que nós estamos fazendo é erro que leva à perdição eterna. Que se a gente fechar os olhos, a gente morre. Então ele diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Purificai as mãos do pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre, irmão, é ficar com dois pensamentos: o do mundo e o religioso, o cristão e o não cristão. Ânimo dobre. É como a água do mar que vai e volta. Não tem constância. A gente tem que falar. A gente tem que saber como o nosso inimigo trabalha. E por último, ele trabalha com a falsa salvação. Sabemos que ele trabalha também com a falsa salvação. Vamos para 2 Coríntios. Ele trabalha com a falsa salvação. Essa falsa salvação é tão perigoso, porque muda tudo o que Deus ele deixou preparado para que o mundo seja purificado. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1, ele diz assim, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem da presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, esse Deus aí é um Deus minúsculo, é Satanás, o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandece a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, nós, mas como um servo por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandeceu a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face
de Jesus Cristo. Então, o perigo aqui é ter essa salvação que você tem como fosse uma coisa comum. Olha só o que ele vai falar no versículo 1 do capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, que foi esse trabalho que Deus está lhe dando, né? Segundo a misericórdia, você foi chamado de império das trevas, como fosse, eu gosto muito de usar um carrinho cheio de areia. Aí você, naquela areia, você é uma pedrinha daquela. Deus lhe tirou de lá daquela única pedrinha e trouxe para lhe salvar, para trazer você para o ministério dele, para você trabalhar para ele. Aí ele diz, olha, segundo a misericórdia, ele lhe chamou para esse ministério, nos quais, né? Aí, segundo o ministério, que nos foi feito, não desfaleceu. Pelo contrário, vamos rejeitar as coisas que vergonhosas são ocultas, não andando na astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Quer dizer, sabemos que muitos campos, irmão, adulteram a palavra de Deus para falar coisa que a clientela, aqueles que estão pagando mais, ouvir coisa. Não, você vai para o céu, você não quer de Deus. Satanás não me atinge mais. Não, irmão. Não adulterando a palavra. Não vivendo uma vida de astúcia. Mas buscando a Deus. E recomendando, versículo ainda recomendando a mente e a consciência de todo homem na presença de Deus através da verdade. É dizendo o que Deus quer que você diga, ou leia o que está escrito aqui e mostra. Então, essa pessoa vai estar claramente na presença de Deus, porque você está falando da consciência dela, diante da presença de Deus, manifestando a verdade. Então, irmão, sabemos que, por último aqui, que o diabo ele quer adulterar a palavra de Deus. Ele quer ensinar outra coisa que não seja o Evangelho. Nós sabemos que no Evangelho, irmão, nós obedecemos a morte de Jesus Cristo. Somos mortos juntamente com Ele. Somos sepultados juntamente com Ele. E somos ressuscitados juntamente com Ele. E isso, como nós podemos obedecer esse Evangelho? É no batismo. É o que você fez. É naquele momento que você se tornou puro. Você entrou dentro daquela água, você se levantou daquela água. Aí você se tornou puro através do sangue de Jesus. E o Espírito que é santo vai entrar nesse corpo, se tornou purificado. Aí depois daí, nós começamos a pecar de novo. Porque nós estamos na carne. Mas você é uma pessoa selada. Você pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Você pode apagar a chama que está em você. Você pode fazer isso. Mas você não pode tirar o Espírito Santo de Deus. Você pode andar nas profundezas do mundo, fazendo todo tipo de coisa que não presta. Mas você está salvo. Porque no dia que o Senhor aparecer, vai ser legal.
O Espírito, se você morreu com o Espírito vai para Deus. E você vai passar a sua eternidade silenciando você. Porque nós não ouvimos o que o Espírito ensina a igreja. Precisamos, irmão, estar ouvindo o que o Espírito ensina a igreja. A igreja é você. A igreja sou eu. Eu preciso, irmão, de você. Você precisa de mim. Nós não podemos andar mais só. Tem um leão ao nosso redor, querendo nos pegar, querendo nos estragar. Não tem brecha. Se brigar, irmão, vai logo se reconciliar. Porque a próxima briga vem o leão. Satanás, ele trabalha em vários lugares. Seu filho para me salvar e perdoar na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo para estar, porque ele vive para Deus. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto em mim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem me então terei vitória. Verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu vencerei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, igreja? Irmãos, quarta-feira, estamos aqui mais uma vez. Estamos dando a carta de Filipenses ainda. Eu convido a cada um que está presente, porque está sendo muito bom. É um momento que a igreja está aprendendo cada vez mais, né? E nós possamos estar orando um pelos outros, e como a Bíblia fala, comunicando a cada um sobre a questão da necessidade. Aqui mais uma vez, eu quero falar que a igreja tem recurso. Se tiver alguém necessitado, o irmão dele sabendo, que possa estar comunicando com cada um de nós, e nós possamos estar ajudando a necessidade dessa pessoa. Nós temos Bíblia aqui atrás também. Se você conhece alguém que você quer presentear com Bíblia também, a igreja está
teve toda a liberdade de pegar a Bíblia e presentear alguém com essa Bíblia. E a pessoa que receber essa Bíblia vai ficar muito alegre. Eu creio em nome de Jesus. Então vamos orar a Deus. Deus é bom. Senhor meu Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, e ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas e continua, Pai, fazendo. Mesmo, ó Deus, muitas das vezes nós ainda sendo falhos e muitas das vezes errando, Pai, até pecando, Pai, contra Ti. Mas te agradecemos, ó Deus, pelo Teu grande amor e pela grande enormidade, Pai, que o Senhor tem por cada um de nós. Porque se estamos vivos, Pai, ainda, é porque o Senhor está nos dando a oportunidade a cada um de nós, para que nós possamos mudar, Pai, e voltar para os teus caminhos. Muito obrigado, Pai, pelo Teu grande amor e pela Tua grande misericórdia, Pai, que o Senhor tem por cada um de nós. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui entregar a Tua igreja, Pai, em Tuas mãos, ser conosco, nos dá força e nos anima, para que nós possamos permanecer para os Teus caminhos. E te peço, ó Deus, em nome de Jesus, do jeito que somos nós até aqui hoje, Pai, eu te peço, Pai, nos leva até os nossos lares, que nós possamos chegar em paz, que nada venha nos acontecer, Senhor. E entrega toda essa semana, Pai, que está à frente, o Senhor possa tomar de conta, Pai, que tudo que possa acontecer durante essa semana seja conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, Pai, em nossas vidas. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço, amém e amém. Cante. Glória a Deus.